Olá, olá! Começa agora o Pauta Pública 101. Eu sou a Clarissa Levi e geralmente estou aqui acompanhada da Andréa Dipp nos microfones. Mas hoje vou estar sozinha na condução do programa. Mas, gente, pode ficar tranquilo que a Dipp volta para o episódio da semana que vem, que, por sinal, vai ser o último da temporada de 2023. Mas enquanto o fim da temporada não chega, o programa de hoje, de certa forma, tem a ver com tentar adiar um final. Nesse caso, tentar adiar o fim do mundo mesmo. Eu sei que o tom pode parecer dramático, mas é que quem acompanha de perto a corrida que ativistas, comunicadores e organizações climáticas estão travando para conscientizar das ações que a gente deve tomar para evitar as mudanças climáticas, olhando para tudo isso, a sensação que fica é essa mesmo, de corrida contra o relógio. Só que esse relógio é diferente do comum, que sempre gira na mesma velocidade. O relógio, para tentar mitigar os desastres causados pelas mudanças climáticas, parece que corre cada vez mais rápido, enquanto o que a gente queria e precisava é que ele desacelerasse. Desacelerasse para que houvesse mais tempo para a gente se preparar. Nisso, a coordenação de esforços global parece ser fundamental. E é nesse contexto que estão as conferências globais como a COP28, que está rolando agora em Dubai e acaba sendo o maior encontro global promovido pelas Nações Unidas para organizar estratégias de combate às mudanças no clima. Mas será que alguma coisa mais impactante, mais efetiva vai sair dessas 2 semanas de reuniões, falas, documentos de metas e negociações? Algumas controvérsias pairam no ar, até mesmo pela própria escolha da sede do evento, Dubai, que é a capital dos Emirados Árabes Unidos, uma das 10 nações que mais produz petróleo no mundo. Como a gente sabe, o uso de combustíveis fósseis está no centro do debate do aquecimento global. E aí vale lembrar aqui daquela meta de aquecimento de 1,5 graus, que foi definida no Acordo de Paris em 2015. Um documento assinado por 195 países. Mas bom, parece que a gente está caminhando em outra direção. E aí a perspectiva da Terra aquecer 3 graus, como parece que pode acontecer, é um cenário catastrófico. O problema é que cumprir essa meta que foi estabelecida de 1,5 graus parece cada vez mais impossível, especialmente se o uso de combustíveis fósseis não for muito reduzido. Bom, até agora, o Brasil teve uma passagem meio conturbada pela conferência, já que justamente no começo da COP veio a confirmação de que o nosso país entrou na OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, o que acabou rendendo para o Brasil um simbólico e irônico antiprêmio, o Fóssil do Dia. Bom, mas para entender todo esse rolo, que ainda que complexo é bem importante, a gente chamou aqui no Pauta, mais uma vez, a editora de clima da agência pública, a Giovana Girardi, e convidamos também a repórter Ana Beatriz Anjos, que tem se especializado na área de clima e está lá em Dubai, acompanhando a conferência bem no olho do furacão. A gente vai conversar aqui sobre o balanço de como foi a primeira semana de COP, as repercussões e entender o que segue em jogo a partir de agora. Antes do papo, gente, só um recado importante. Segue aí o Pauta onde você estiver nos escutando. Inclusive, se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, dá aquelas 5 estrelas para ajudar a levar o programa mais longe. Compartilha também aí o Pauta nas suas redes sociais, indica para quem você achar que pode gostar das conversas que a gente tem por aqui. Manda uma mensagem ali no WhatsApp, comenta no almoço do trabalho. Vale lembrar que o Pauta Pública também está na Deezer e no YouTube da Agência Pública, além de estar também em todos os outros tocadores de podcast. Mas bom, recado dado, bora pra pauta. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente aí diretamente da sala de imprensa da COP em Dubai. E Giovana, que viaja hoje à noite para a COP. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente gravar essa conversa. Prazer é nosso, Clary. É sempre bom estar aqui com você. Oi, Clary. Oi para todo mundo que está ouvindo. Eu estou aqui cobrindo a COP28 diretamente de Dubai. E, nesse momento, eu estou na sala de imprensa, que reúne todos os jornalistas de todos os países que vêm fazer essa cobertura. Então, se vocês ouvirem algum barulhinho aqui no fundo, é porque aqui está muito movimentado, tem muita gente trabalhando, passando. Já peço desculpas, mas vamos lá. Bom, gente, então, para começar essa conversa do começo, eu queria pedir para vocês, e Ana, que já está aí na COP, contar um pouco como começou essa COP. Nesse 2023, que já foi de recorde de temperaturas, né? Como é que foram os primeiros dias por aí? O que você destaca? Em termos gerais, assim, Ana, como é que tá o clima aí em Dubai? Qual tem sido o assunto principal? Olha, Clary, o clima tá bem quente aqui em Dubai em todos os sentidos. Aqui a gente tá vivendo outono, é diferente do Brasil, mas os dias têm sido bem quentes também aqui na agenda da conferência.
A COP começou oficialmente no dia 30, e nos dias 1 e 2 de dezembro, aconteceu a cúpula dos líderes de vários países que vieram aqui para Dubai, fizeram seus discursos, fizeram suas reuniões, anunciaram vários acordos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava entre eles. Foi um dos líderes que veio para cá. Essa é a primeira COP do terceiro mandato do Lula. No ano passado, ele foi para o Egito, ainda como presidente eleito, não havia tomado posse. Então, esse ano é a primeira COP dele como presidente, realmente, como chefe de Estado. E a gente sentiu uma diferença, né, no clima da passagem do Lula. No ano passado, ele foi recebido nos braços do povo, como se fosse um popstar, porque tinha acabado de ganhar a eleição, ainda estava um certo clima de campanha, e depois de 4 anos de governo Bolsonaro, a gente sabe o que aconteceu, né, desmonte dos órgãos ambientais, aumento do desmatamento, e, de fato, um negacionismo em relação à questão das mudanças climáticas. O Lula foi recebido com muita esperança, tanto pelos movimentos sociais, a sociedade civil, a comunidade científica, brasileira e internacional, mas também pelos próprios países, pelos outros líderes. E aí, no ano passado, ele circulou muito por espaços mais acessíveis, ele estava mais perto das pessoas. Esse ano isso foi um pouco diferente, né? Por estar na posição de chefe de Estado, teve em espaços um pouco mais restritos, aos quais muitas vezes nem mesmo a imprensa tinha acesso. Então, por exemplo, os discursos dele, a gente, jornalista, acompanhou aqui do centro de imprensa. A gente não pôde nem entrar ali para acompanhar pessoalmente esses discursos, a maioria deles. E o Lula, ele veio para essa COP com um resultado muito importante na bagagem, que foi a queda entre agosto do ano passado e julho desse ano de 22,3% no desmatamento da Amazônia. Por que isso é importante? Porque no Brasil, o desmatamento é a principal causa de emissões de gases de efeito estufa, que são o principal fator causador do aquecimento global. Nos últimos anos, a gente viu um aumento no desmatamento, né? Na verdade, de 2021 a 2022, a gente teve uma pequena diminuição, mas nos anos anteriores, de 2017 até 2021, o desmatamento cresceu. E o Brasil estava sendo muito cobrado. Por isso, porque estava contribuindo, né, com o desmatamento para o agravamento do aquecimento global e, consequentemente, da crise do clima. Então, o Lula veio com esse resultado muito importante, que foi anunciado no começo de novembro, pouco antes da COP começar, e veio com propostas nessa pauta de florestas. O Brasil é um líder na questão de florestas, porque detém a maior parte da Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Então, por exemplo, o governo anunciou aqui na COP a proposta de criação de um fundo chamado Fundo Floresta Tropical para Sempre, para ajudar cerca de 80 nações detentoras de florestas tropicais a financiar a conservação dessas florestas. É considerado um mecanismo inovador que ainda está sendo desenvolvido. A ideia do governo é que ele esteja maduro para a COP30, deve ser realizado em Belém, no Brasil, mas que foi vista como uma proposta positiva. O problema é que essa agenda positiva do governo acabou sendo ofuscada pela questão dos combustíveis fósseis. No dia 30 de novembro, que foi o dia em que a comitiva presidencial chegou aqui a Dubai, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fez uma reunião e soltou um comunicado anunciando que o Brasil se juntaria à OPEP+, que é o grupo dos países aliados dessa organização principal. Nesse dia, o ministro de Minas e Energia, que estava na comitiva presidencial, inclusive gravou um vídeo anunciando também essa novidade. E aí começou um burburinho aqui entre a delegação brasileira, a imprensa, os movimentos sociais e a sociedade civil sobre esse anúncio, que pegou muito mal. Afinal de contas, por mais que o Brasil faça a sua lição de casa combatendo o desmatamento, a principal causa do aquecimento global em termos mundiais é a queima de combustíveis fósseis, e o petróleo é um desses combustíveis fósseis. Então, isso pegou bem mal. Então, esse burburinho ele ficou acontecendo aqui na conferência até que, no dia 2, o presidente Lula confirmou a entrada do Brasil na OPEP+, que é considerado um cartel, né, dos países exploradores de petróleo. Eles se coordenam, inclusive, para controlar a produção de petróleo. E aí isso pegou muito mal. O desdobramento dessa história foi que ontem, né, dia 4, o Brasil ganhou o antiprêmio Fóssil do Dia, que é concedido nas COPs desde 1999, diariamente, pela Climate Action Network, que é uma rede de organizações que lutam contra as mudanças climáticas em todo o mundo. E é uma cerimônia simbólica, né? Ela é realizada todos os
finais de dia aqui na COP, é entregue troféuzinho em forma de dinossauro para os países que naquele dia ou nos dias anteriores mais atrapalharam o progresso das negociações. Então, o Brasil ele ganhou o Fóssil do Dia ontem, justamente por ter anunciado em plena Conferência do Clima que se juntaria ao OPEP+. A justificativa da CAN, né, que é quem dá esse prêmio, foi que o Brasil confundiu a produção de petróleo com liderança climática. E no anúncio do Fóssil do Dia ontem para o Brasil, foi legal porque a CAN mencionou uma reportagem que a agência pública divulgou no último domingo, dia 3, que revelou que caso seja explorado todo o petróleo que se estima existir na chamada margem equatorial, que é aquela faixa entre os litorais do Amapá e do Rio Grande do Norte, as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima desse petróleo anulariam em níveis mundiais os ganhos alcançados com a redução do desmatamento na Amazônia. Interessante isso, Ana, que você já trouxe um pouco da participação e de como o Brasil chegou aí nessa COP. E aí, quando você fala em petróleo, eu queria te perguntar e perguntar para vocês duas justamente sobre isso, né? A gente tem visto daqui que essa COP tem sido tratada como também a COP do petróleo. E aí eu queria pedir para vocês explicarem para quem está nos ouvindo, assim, do que se trata. Então, Clary, pois é, essa é uma boa pergunta, porque é exatamente essa... Por que é chamado de COP do petróleo, né? Primeiro porque ela está acontecendo num país que é um petroestado, né? Um país, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que são os Emirados Árabes. E a presidência da conferência, que é, quer dizer, quem está ali com um papel de ser um mediador, de ser aquela pessoa que vai tentar aparar arestas, tentar resolver dificuldades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a chefia da COP, a presidência da COP é um papel muito importante diplomático para destravar as negociações. E quem assume esse papel é o CEO da principal indústria petrolífera dos Emirados Árabes, que é a empresa chamada ADNOC. Então é o Sultan Al Jaber, que é o CEO dessa empresa, é também o presidente da COP. Então, obviamente, desde que a COP foi anunciada, né, que ela ia acontecer nos Emirados Árabes e que este senhor ia ser o presidente da COP, imediatamente o sentimento de desconfiança, de achar que essa COP ia ser um fiasco, foi quase imediato, principalmente na sociedade civil, mas também nos países que são os mais afetados, os mais vulneráveis às mudanças climáticas, eles sentiram que, bom, difícil esperar alguma coisa muito promissora, muito ousada, muito ambiciosa em termos de metas para reduções de emissões, porque, afinal de contas, é um país que vai estar ali, literalmente, puxando a brasa para sua sardinha, né? E por que é importante? Então fala que é a COP do petróleo por este lado, e tem um outro lado da COP do petróleo, que é o quê? Quando a gente fala em mudanças climáticas, acho que é sempre bom frisar, né? Sei que os nossos ouvintes aqui já conhecem, mas mudança climática é causada pela emissão de pela emissão gigantesca que tem no mundo de gases de efeito estufa. E de onde vêm os gases de efeito estufa? Da queima de combustível fóssil, principalmente, como a Ana acabou de explicar, países florestais como o Brasil também tem uma contribuição muito grande a desmatar suas florestas. Mas no bojo do mundo, cerca de 3/4, 75% das emissões globais vêm da queima de combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo e gás natural. Então, quando você fala, precisamos tentar fazer esforços para conter a temperatura do planeta, para conter o aquecimento do planeta a 1,5 graus, a gente basicamente está falando, a gente precisa reduzir emissões barbaramente. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, estima que para a gente conseguir ter mais chances de alcançar essa meta, a gente precisaria, como mundo, como planeta, reduzir em cerca de 43% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Então, para isso acontecer, uma das coisas que mais se fala é preciso começar a desenvolver uma estratégia para eliminar o uso dos combustíveis fósseis, substituí-lo por energias renováveis, substituir por outras formas de gerar energia que você diminua o petróleo, porque se você não diminuir petróleo e os outros combustíveis fósseis, praticamente vai ser impossível chegar na meta do 1,5 graus. Então, essa é a grande questão quando a gente fala COP do petróleo. Por quê? Porque o petróleo devia estar não como foco da atenção para o lado dos negócios, mas para o lado da redução das emissões.
E aí, você perguntou, né, Clary, de como começou essa COP. Essa COP já começou interessantíssima, porque 2 dias antes, é uma reportagem que saiu da BBC com, na verdade, uma investigação de um grupo investigativo de jornalistas de clima chamado Center for Climate Reporting, e eles vazaram uma série de documentos da presidência da COP, que eram como se fossem briefings. Tipo assim, o Al-Jaber vai se reunir com o ministro da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de sei lá onde, do Brasil. Ele vai se reunir para discutir a COP. Quais são os temas? Quais são as pautas que ele vai discutir nessas reuniões? E aí tinha lá, fazer negócios de petróleo, de óleo e de gás com esses países. No Brasil, por exemplo, na pauta de negociação dele, estava escrito que a empresa que ele preside, vamos lembrar disso, ele é CEO da ADNOC, que é a empresa de petróleo dos Emirados Árabes. Essa empresa está interessada, pasmem todos, em comprar uma fatia de quem? Da Braskem, aquela que está afundando Maceió. A ADNOC está interessada em comprar uma fatia da Braskem. E aí, na pauta que ele queria conversar com a Marina Silva era pedir que ela apoiasse para que ela desse suporte para a compra da Braskem. Bom, Marina Silva foi questionada sobre isso, ela falou que isso nunca foi colocado em conversa, que o Al-Jaber, ela tinha se encontrado com o Al-Jaber, cruzado com ele na cúpula que teve aqui em Belém, na cúpula da Amazônia, cruzou com ele num outro evento, depois eles chegaram a conversar nesse evento, ela disse que isso nunca foi colocado em pauta. Aí ela até fala assim, bom, uma coisa é o que estava na agenda dele, eu não tenho como controlar, se ele tinha previsto conversar isso comigo, eu não tenho como saber, mas ele não falou. E aí ela até brinca, bom, e o que eu tenho a ver com a Braskem, né? Então, assim, isso pegou muito, muito mal. Então, a COP já começa com esse mau humor. Poxa, o cara queria usar a COP para fazer negócio de petróleo. Então, já começou assim. E aí, anteontem, saiu uma matéria também do Guardian, com esse mesmo Center for Climate Reporting, falando que o Al-Jaber disse numa reunião em novembro que não existe ciência indicando, não existe ciência por trás de dar um reforço ali, indicando de que um abandono dos combustíveis fósseis é o necessário para limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E aí, claro que todo mundo saiu matando também, mostrando muita ciência que existe, mostrando como que sim, o petróleo é quem está envolvido com isso. Que se a gente não cortar, né, o uso de petróleo, a gente nunca vai conseguir conter a temperatura em 1,5 graus. Sim, muito animada que começou essa COP. Eu queria fazer só um adendo sobre a questão da COP do petróleo, que a Gi explicou maravilhosamente bem, mas justamente por causa de tudo que ela explicou, existe aqui uma pressão da sociedade civil e dos países que são os mais atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas, como, por exemplo, as pequenas ilhas, né, que são extremamente ameaçadas pelo aumento do nível do mar, de que haja uma decisão sobre o abandono dos combustíveis fósseis. Essa pressão está muito grande aqui, mas não se sabe ainda se a gente vai ter uma decisão sobre isso. Muita gente duvida justamente por conta do presidente da COP ser também o CEO da ADNOC, e também porque, segundo um estudo que saiu hoje, uma análise que saiu hoje, dia 5 de dezembro, essa COP, ela bateu o recorde no número de lobistas da indústria do petróleo. Nunca houve em outra COP um grupo tão grande de lobistas das Big Oil, né, que a gente chama, credenciados e circulando aqui pela COP. São pelo menos 2.456 lobistas dos combustíveis fósseis circulando aqui pelos corredores da conferência. Há a grande suspeita de que, em vez de defender o abandono, né, dos combustíveis fósseis, eles estão aqui, inclusive, utilizando a conferência para expandir essa agenda. Isso que vocês falam é muito interessante, tem a ver com uma dúvida que eu tenho que é meio básica, mas que, enfim, eu preciso aproveitar esse momento aqui para perguntar para vocês. Porque, assim, né, a COP define bastante coisas, metas e tal, mas às vezes dá uma sensação de que uma conferência desse tipo produz pouco efeito prático, ou o que produz de efeito prático é difícil de quantificar, de medir. Então, eu queria ouvir de vocês que acompanham essas conferências há bastante tempo, o que de fato está em jogo nessa COP e o que dá para esperar, assim.
Dá para responder isso? Claro, e assim, de fato, essas COPs, elas são eventos anuais, né? Então, todo fim de ano, quase 200 países do mundo vão lá e se reúnem nas tais conferências do clima das Nações Unidas. E essa é a 28ª já conferência desse tipo, né? A ideia de que era preciso pensar estrategicamente, em conjunto, mundialmente, para combater as mudanças climáticas, surgiu lá na Rio 92, né, quando teve a conferência aqui no Rio, e aí 3 anos depois, em 95, então os países começaram anualmente a se reunir. E assim, quem acompanha a conferência, aí você imagina, né, 28 COPs, e bom, a gente até deu uma reportagem na Pública outro dia, quem tiver interesse em procurar, a gente mostra assim como que o mundo só aqueceu cada vez mais, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa é cada vez maior, então 2022 foi recorde de emissões, 2023 vai ser o ano mais quente, como você já disse na abertura. E assim, os processos, né, eles são todos muito incrementais, é preciso haver acordo, né, assim, não existe decisão só por uma maioria simples. Se você não tiver um consenso ali entre todos, você não fecha acordos, né? Então sempre tem um pouco essa sensação, hoje mais cedo eu estava até conversando com a Ana, que acordo em COP, para você estabelecer um consenso, é quase o mínimo denominador comum, né, que você consegue, porque tá todo mundo puxando, né, tá todo mundo defendendo o seu próprio interesse. Então você imagina, né, um país petroleiro querendo de algum jeito dar uma sobrevida para sua indústria e um país ilha que está ali na linha de frente, né, no oceano, vendo o mar subir, vendo os eventos extremos estraçalharem com o país deles. Então, assim, você imagina que são interesses muito difusos. E, é claro, países pobres, países, né, menos desenvolvidos, vão ser mais afetados do que os países ricos, por mais que os países ricos também sejam afetados, como a gente viu esse ano, com ondas de calor bárbaras na Europa, os incêndios, por exemplo, no Havaí. São coisas que a gente está vendo todo mundo ser afetado, mas em números de mortes, em tragédias econômicas, inclusive, tem essa discrepância, né? Então, você precisa chegar nesses acordos mínimos. No final das contas, é isso que consegue se avançar. O primeiro acordo que existiu foi feito em 97, que foi o Protocolo de Quioto. Era um acordo que só impunha metas para os países ricos, justamente por causa dessa ideia de que quem mais provocou o aquecimento global foram historicamente os países ricos. Então, Estados Unidos, Europa, eles são campeões nisso. Mas hoje existem contextos diferentes. A China hoje é o maior emissor, por exemplo. Todo mundo tem culpa, tem uma culpa diferente, então é uma expressão que existe nessas conferências que chama que é a responsabilidade comum, porém diferenciada, que é justamente para tentar criar como que cada um contribui. Mas então, assim, você teve lá o Protocolo de Quioto, era só para país rico, e aí os países ricos não fizeram. Em 2015, quase 20 anos depois, se fechou o Acordo de Paris, em que ele fala, não, todo mundo tem que fazer sua parte. Mas, em vez de impor uma missão, em vez de virar e falar assim, olha, conjuntamente no planeta, a gente vai ter que reduzir 50% das nossas emissões até X. Em vez de fazer isso, o que o acordo fez? Não, vamos todos aqui concordar em conter o aquecimento do planeta a menos de 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 graus. Qual foi o jeito de conseguir chegar num acordo que todo mundo se envolvesse? Permitir que cada país falasse quanto que ele podia contribuir para essa meta do 2 graus Celsius. Então, o Brasil foi lá e fez sua meta. Nós conseguimos reduzir as nossas emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030. O Brasil falou isso. Os Estados Unidos foram lá e falaram, nós conseguimos reduzir de 36% a 39% até 2025. A China foi lá e falou assim, olha, eu acho que eu consigo chegar no pico das minhas emissões por volta de tanto, e a partir de então eu vou reduzir. É uma meta completamente diferente, né? Aí a União Europeia foi lá e falou, eu consigo X%. E cada um foi fazendo a sua. Alguns que falaram assim, olha, eu até consigo reduzir 50% as minhas emissões, se eu receber financiamento estrangeiro. Então veja que nesse jogo é uma concha de retalhos, essa meta do Acordo de Paris, porque cada um dá uma partezinha. E aí, na hora que os cientistas foram lá se debruçar sobre essas metas todas, falaram, tá bom, vamos ver o que cada um está fazendo. Se o Brasil fizer tanto, vai ser tanto, se o Brasil, né, chegar a tanto,
E, gente, mas a temperatura ainda chega a 3 graus. Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem, sabe? De assim, todo mundo falou que ia fazer um esforço. Se tivessem esses esforços, sei lá, a temperatura ia chegar em 4. Esses esforços chegam em 3. Ah, tá bom, tem uma melhora, né? Mas, estamos danados se chegar a 3 graus. E aí, então, desculpa, eu dei essa volta gigante para explicar que essa COP agora, 8 anos depois da COP de Paris, é a primeira vez que os países são convidados a fazer um balanço global de tudo que foi feito desde então. Então, é chegado o momento da verdade, de virar e falar assim, olha, até agora a gente conseguiu isso aqui claramente é insuficiente, para onde vamos? Como é que a gente vai melhorar isso aqui? Gente, quem dá mais? Quem dá mais? Como que vai ser isso daqui para frente? Porque daqui 2 anos, em 2025, que vai ser a COP número 30, e deve acontecer aqui no Brasil, em Belém, como a Ana falou, vai ser o momento que os países vão virar e falar assim, ok, eu consigo, sei lá, dobrar minha meta. Para os países conseguirem mudar as metas deles daqui 2 anos, eles precisam que esse balanço global seja muito bem feito agora. Então, essa COP agora é isso. Ela tem que fazer um balanço global de tudo que foi feito até agora, mas também jogar para frente, né? Olhar para frente e falar assim, tá bom, quais são os caminhos para a gente fechar essas lacunas? Para colocar metas que sejam compatíveis com manter a temperatura em 1,5 graus. Basicamente, é o principal desafio dessa COP. Acho que um pouco dessa sensação de que essas conferências, elas não nos levam a lugar nenhum, às vezes, né? Que é muito dinheiro gasto para reunir um monte de gente num evento enorme por 2 semanas, porque essa conferência ela dura 2 semanas, é muito tempo, e que no final das contas saem acordos que não são cumpridos. Acho que vários líderes globais, inclusive o presidente Lula, ele bate muito nessa tecla. Mas pode ser, né, a ação climática que se consegue através dessas conferências, né, desses grandes tratados internacionais sobre clima, pode ser insuficiente, como a Giovana disse. Mas, sem essa mobilização toda, a gente estaria muito pior, né? No final das contas, a diplomacia, o multilateralismo, ele é, não digo o único caminho, mas o caminho que a humanidade encontrou para tomar providências em relação a essa grande crise que a humanidade enfrenta, que é a crise do clima, né, que ameaça a nossa existência nesse planeta. Sem ela, a gente estaria muito pior. Obviamente, ela é insuficiente e acho que todos aqui, principalmente sociedade civil, movimentos sociais, vêm para pressionar que essa ação climática ela seja mais eficaz, que os países se comprometam com cada vez mais ambição, tanto em cortes de emissões de gás de efeito estufa, quanto em financiamento climático e outras frentes, né? Eu queria emendar nisso que você falou, Ana, que era a minha próxima pergunta, porque a COP tem essa dimensão mais, assim, institucional, da diplomacia dos países, mas existe também a dimensão da sociedade civil organizada, que também está muito presente na COP, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se de um lado a gente tem esses mais de 2.000 lobistas só da indústria do petróleo, só do que foi descoberto, como é que tá a cena dos movimentos sociais por aí, da sociedade civil organizada, como é que você tem visto isso nessa COP que rola nesse ano em que parece que o mundo inteiro começou de fato a passar calor? Como é que você vê, assim, um pouco essa correlação de forças e também a articulação desses movimentos por aí? Bom, claro, essa COP28, ela é a maior COP da história. São 97 mil pessoas credenciadas, ou seja, com crachás que podem adentrar aqui a chamada Blue Zone, que é o espaço onde a conferência se dá, onde as negociações acontecem. A gente costuma dizer que a COP, ela se divide em algumas frentes. Tem a frente das negociações, né, as salas ali onde os países, os delegados dos países se reúnem para fazer as tratativas em relação a vários temas da agenda oficial. Tem também os pavilhões dos países, né? Normalmente cada país monta ali o seu pavilhão com a sua própria programação para mostrar, vender uma imagem, né? Mostrar o que o país tem feito em relação ao combate à crise climática, o que o país pretende. E tem também toda a agenda dos side events, né, que são os eventos paralelos, que também acontecem aqui na Blue Zone, que são muitos, e que discutem uma série de temas. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a sociedade civil, os movimentos sociais, eles estão cada vez mais presentes nesse espaço da Blue Zone. Por exemplo, a delegação indígena brasileira é a maior da história em COPs.
né? E a cada ano, na verdade, vem quebrando esse recorde, né? No ano passado, na COP27, também foi a maior da história, né? Também temos, por exemplo, uma delegação grande de quilombolas que veio para cá também, a juventude, movimentos periféricos. Então, acho que essa presença da sociedade civil ela vem se intensificando ao longo dos anos. Muitos eventos sobre racismo ambiental, sobre justiça climática, eventos que abordam a questão da desigualdade de gênero, vários temas. O problema é que muitas vezes essas pessoas, esses grupos, e não raro, são os mais afetados pelos efeitos da crise climática, eles não estão nos espaços de tomada de decisão, que é onde as negociações acontecem e onde os acordos são firmados, em última instância. Então, existe muito essa diferença entre o que acontece nessas outras frentes da COP, os eventos paralelos, os próprios eventos nos pavilhões dos países, as manifestações. Normalmente, na COP, a gente tem grandes protestos de rua. Na última COP, isso mudou. Na COP do Egito, no ano passado, o governo não permitiu que fosse feita uma manifestação na rua, então essa manifestação ela acabou acontecendo dentro da Blue Zone. Esse ano vai ser a mesma coisa, não teremos manifestações de rua. A tradicional manifestação aqui dos movimentos sociais, da sociedade civil, dos ativistas vai acontecer de novo dentro da Blue Zone, mas existe essa crítica de que tudo que é discutido aqui fora, né, dessas desigualdades que são apontadas, tanto em termos de gênero, de raça, não se veem refletidas, no fim das contas, nos espaços oficiais de negociação e, muitas vezes, nas decisões que são tomadas lá dentro, né, nas decisões finais que são produzidas em cada conferência. Tudo isso para dizer, resumindo, que você circula por aqui, você vê, por exemplo, povos indígenas, você vê a juventude, né, você vê os protestos acontecendo, é um espaço efervescente, né, onde tem realmente muita coisa ocorrendo. Mas, muitas vezes, esse abismo entre os dois espaços fica bem evidente. Bom, gente, a gente já tem que ir se encaminhando aqui para o fim do programa, mas tem 2 perguntas que eu ainda queria fazer. Então, vamos lá. A gente comentou aqui sobre as dificuldades nas negociações e sobre essas controvérsias aí pairando em Dubai. Mas a gente teve algum avanço já nessa primeira semana de COP? Tem alguma boa notícia? Ah, legal, Clary, você perguntar isso. Realmente, assim, essa COP até surpreendeu um pouco. Tinha todo esse pessimismo, né, que eu comentei em relação a ser nos Emirados Árabes, o petróleo e tal. E aí, logo no primeiro dia, no dia 30, a COP abriu e aí eles decidiram pela criação de um fundo para combater os chamados E aí, já no primeiro dia, no dia 30, ali mal abriu a COP e os países já concordaram com a criação de um fundo para combater as chamadas perdas e danos. O que é isso? Nesse universo de mudanças climáticas, o pessoal fala que são possíveis 3 ações, digamos assim. Uma é você reduzir as emissões de gases de efeito estufa para tentar evitar o problema. Então, é tipo para mitigar o problema, é a chamada mitigação. A segunda etapa é o seguinte, mas já tem tanto CO2 na atmosfera e a gente já está vendo os eventos extremos acontecendo, isso que você brincou, né? Parece que a partir desse ano todo mundo começou a sentir calor, a gente já está sentindo na pele, né? Então, assim, a gente já está sentindo na pele, o que a gente faz? A gente tenta se adaptar. Então, uma segunda vertente dessas negociações climáticas é criar meios para que os países possam fazer a sua adaptação. Agora, tem alguns países que já estão sendo afetados de uma maneira tão brutal que eles já estão sofrendo perdas e danos que são além de qualquer capacidade de adaptação. Então, para esses países que já estão sendo muito prejudicados, seria necessário ter um outro tipo de financiamento. Não dá mais para se adaptar. O que faz com eles? Né? Eles, às vezes, vão precisar imigrar, eles vão precisar, sei lá, ser compensados de alguma maneira, porque eles já perderam produção agrícola, já perderam casas, já perderam vidas. Você precisa compensá-los de alguma forma. Então, são as chamadas perdas e danos. E isso é uma discussão que vem já há muito tempo nas COPs. Começou a avançar no ano passado, quando falaram vai ter que ser criado esse fundo, mas só
citaram isso. E aí os países passaram esse ano discutindo, porque tem outras reuniões que a gente fala de COP como se só elas acontecessem, né? Tipo, uma vez por ano os países se reúnem para discutir as coisas, mas não, eles vão fazendo reuniões menores ao longo do ano, e aí chega na COP para bater martelos, né? E uma das reuniões que veio acontecendo esse ano era em torno do fundo. Teve muita discussão sobre como ele ia funcionar, mas mais ou menos tinha se chegado a um acordo, tipo assim, olha, era um grupo para orientar, para dar sugestões, recomendações de como esse fundo poderia funcionar. Então, esse grupo foi lá e fez um documento falando, olha, a gente acha que o fundo tem que funcionar assim. E aí, no primeiro dia da COP, concordaram, tá bom, é assim que esse fundo vai funcionar, vai começar a ser efetivo. É claro que se fala que o custo dessas perdas e danos é da ordem de centenas de bilhões de dólares, assim, é um troço surreal. Mas criaram o fundo. Já no primeiro dia, acho que foi aportado em torno de 500 milhões, um pouco mais, pelos países. É muito pouco perto do problema que a gente está falando, mas é um começo. Então, na verdade, foi muito bem visto isso. Você fala, uau, que lindo! No primeiro dia deu até uma emoção, sabe? O pessoal ficou até assim, nossa, será que essa COP não vai ser tão fiasco quanto a gente imaginava? A correspondente da Folha que está lá até virou e falou assim que foi uma super esperteza do Al Jaber, o presidente da COP, que é lá também o petroleiro, porque ele já deu o tom, assim, de, vocês não estão esperando nada de mim, mas eu sou capaz, sim, de apresentar um acordo. Bom, depois já desgringolou um pouquinho, mas no primeiro dia começou bem. Bom, então vamos aí agora para a última pergunta. Gente, eu queria saber o que vai acontecer a partir de agora, assim, quais as expectativas? A COP ainda vai durar mais uma semana inteira e o que a gente pode esperar dos próximos 7 dias? No dia em que a gente está gravando, estamos nos aproximando do fim da primeira semana. Vai ser no dia 6. E essa primeira semana, ela é marcada mais por negociações num nível técnico, vamos dizer assim. Tudo está muito incipiente ainda. Tem alguns rascunhos sendo divulgados sobre os itens de agenda. Por exemplo, hoje de manhã, de madrugada, aqui em Dubai, lembrando que estamos 7 horas na frente do horário de Brasília, saiu mais um rascunho sobre o balanço global. Esses rascunhos eles vão sendo divulgados periodicamente aqui, e é um texto que vai sendo aprimorado, né, que ele, normalmente, nessa primeira semana, ele é divulgado cheio de brackets, que a gente chama colchetes, né, tudo que está em colchete são pontos que ainda não tem consenso. Então, nessa primeira semana, os textos, eles acabam saindo assim. No dia 7, a gente dá uma pausa, porque todo mundo precisa descansar um pouquinho, né, gente? A agenda aqui na COP é muito intensa, todo mundo trabalha muito, negociadores, sociedade civil, movimentos sociais e jornalistas também. Então, todo mundo dá uma paradinha no dia 7. E aí, no dia 8, as negociações são retomadas, já num nível um pouco mais político. Na segunda semana, normalmente acontece isso. Muitos ministros chegam aqui para tentar fechar o acordo nesse nível mais político. Então, por exemplo, a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela veio no começo, depois ela foi com o presidente Lula para a Alemanha, nessa agenda que ele teve lá, e ela volta amanhã, dia 6, aqui para Dubai, é quando ela assume a chefia da delegação, e aí também ela deve entrar nesse nível mais político da negociação, que é quando a coisa começa a ficar mais quente, com o perdão do trocadilho, que é quando as brigas começam a se intensificar, que a gente vê que países estão bloqueando, que países estão dificultando as negociações, e aí que a coisa ela começa a emperrar ou a andar. Então, para essa segunda semana, todo mundo pode esperar esse clima mais acirrado nas negociações. Fiquem ligados, que a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Eu já estou aqui, a Giovana chega daqui a pouco e a gente vai estar aqui mostrando tudo para vocês. Bom demais, gente. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente. Imagina, Clary, o prazer é todo meu. Adorei, Clary. Obrigada e continuem acompanhando as nossas reportagens na Pública. Todas elas estão com um selinho chamado Dubai 50 graus. Vocês podem acompanhar no site da Pública, apublica.org. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist e dar o play depois do Pauta. A dica de hoje é escutar a nova temporada do Ciência Suja, que já tem 3 episódios disponíveis nos tocadores. O mais recente, chamado Pele Negra, Máquinas Brancas, fala sobre como as novas tecnologias podem reproduzir velhos preconceitos. A inteligência artificial e todas as suas aplicações aparentam ser neutras. Afinal, uma máquina não necessariamente seria preconceituosa. Acontece que por trás dessa suposta imparcialidade, existem vários vieses discriminatórios, que ganharam o nome de racismo algorítmico. Nesse último episódio, o Ciência Suja revela como sistemas de computação podem ser sabotados pela discriminação, e fala sobre o que pesquisadores do Brasil e do mundo estão tentando fazer para contornar esse problema. Deu curiosidade? É só colocar para tocar aí o Ciência Suja depois do Pauta. Termina aqui mais um Pauta Pública, mas antes da gente partir, se você tá aqui até agora, deve ser porque de alguma forma esse episódio fez sentido para você. Então, queria aqui fazer um convite. Já pensou em colaborar para que mais conteúdos assim sejam produzidos? Se puder ajudar financeiramente com um pequeno valor mensal à agência pública, acessa aí aliados.apublica.org e dá uma olhada lá nas opções de contribuição. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda a produzir reportagens, vídeos e podcasts aqui como Pauta Pública. Ajuda também a financiar toda a nossa estrutura e a equipe que faz esse podcast acontecer e que eu vou agora nomear nos créditos. O Pauta Pública é apresentado por mim, Clarissa, e pela Andrea Dipp, que não pôde estar aqui hoje, mas sempre está por aqui. Somos nós duas também que cuidamos da entrevista e da pauta do programa. A produção, o roteiro e a edição, quem faz é o Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. Quem faz a coordenação das redes sociais é o Ravi Spreisner. E essa música que você escuta de fundo, junto com toda a trilha original do programa, foi composta pelo Pedro Vituri. Já os vídeos e chamadas que você vê nas redes sociais são feitos pelo Breno Andreatta. E na sexta-feira que vem, estamos de volta bem cedinho com o último episódio da temporada. Um abraço, gente. Até!